Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula da semana e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos seres vivos e hoje a gente vai então tratar do reino animal, né? Então o reino animal ele tem algumas características que são diferenciáveis do reino vegetal e dos demais reinos que nós já estudamos. O reino Monera, o reino Protista e o reino Fungi. A primeira característica do reino animal é exatamente que eles são seres pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. E além de serem formados por mais de uma célula, eles vão apresentar organização a nível de tecido, órgão, aparelhos e sistemas, tá? Bom, uma outra característica importante do reino animal é que eles são heterotróficos. Então aqui eu vou ter que... Nós vamos fazer essa projeção, já está projetado lá. Nós vimos que os animais, eles são seres multicelulares, são seres que apresentam mais de uma célula. Essas células, elas têm organização a nível de tecido, de órgãos, aparelhos e sistemas. Então, por exemplo, eu posso citar aqui o exemplo do sistema ósseo. O sistema ósseo ele é formado por células e também que se agrupam para formar o tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, né? Bom, e eles são, então, heterotróficos. Nós já falamos aqui que em relação à produção de energia, à produção de alimento, nós temos dois grandes grupos de seres vivos. Os seres autotróficos, aqueles que conseguem produzir, fabricar o seu próprio alimento, e os seres heterotróficos, que eles dependem dos autrotróficos para terem acesso às moléculas essenciais para o seu metabolismo geral e a produção de substâncias como os hormônios, as proteínas, ou seja, os animais eles vão depender dos seres produtores para consumir o seu próprio alimento. A gente vai perceber que em relação à dieta alimentar, os animais eles são onívoros, né? Eles são onívoros. O que são seres onívoros? São seres que se alimentam de vários tipos de fonte alimentar. Os animais eles podem se alimentar de vegetais, né? Os animais eles podem se alimentar de outros animais, Então, os animais eles são heterotróficos porque eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por que nós nos alimentamos? Por que os animais se alimentam? Porque eles precisam de substâncias que é para utilizá-las em seu metabolismo, que a partir dessas substâncias que eles se alimentam, buscam na alimentação, o organismo pode produzir, que são as vitaminas, os carboidratos, né, as substâncias que são essenciais para a vida desses seres vivos. Bom, tá. Uma outra característica dos animais é que eles apresentam os tecidos, né, que nós já comentamos aqui. Ou seja, são pluricelulares, apresentam organização, tecido, órgãos, aparelhos e sistemas, né? Então, nós podemos citar aqui tecidos nervosos, que são responsáveis pela condução dos impulsos.
Os animais, eles apresentam um sistema nervoso complexo, com cérebro, com uma rede muito complexa de células do tecido nervoso, que tem a função exatamente da captação e da transmissão dos impulsos. Os tecidos musculares, que são responsáveis pela sustentação, juntamente com o tecido ósseo, né? Qual a função do tecido muscular? É dar sustentação ao organismo dos animais. Sustentação, movimentação, né? E os animais, eles apresentam, em sua grande maioria, a reprodução sexuada, tá? Mas, quando você avalia os animais como um todo, eles apresentam reprodução sexuada e assexuada. Por exemplo, nós, seres humanos, apresentamos a reprodução sexuada. Temos indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Quando você avalia, por exemplo, os poríferos, nós vamos verificar que os poríferos, eles podem apresentar dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Aí também isso a gente vai observar nos quinidários ou coelenterados, né? Nos moluscos e em outros organismos animais cujo seu desenvolvimento morfológico, fisiológico, ainda não atingiu o mais alto grau parecido com os animais superiores. Bom, então vamos lá. As características gerais. Eles são organismos eucariotos. A gente já viu aqui em aulas passadas que os seres eucariotos são os seres, são os indivíduos, os seres vivos eucariotos, são assim porque eles vão apresentar a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, tá? Então, todos os animais, todas as células animais, elas são eucarióticas, ou seja, o conteúdo nuclear, o material genético contido no núcleo, ele vai estar protegido pela membrana nuclear. Eles são multicelulares, eles são heterotróficos e eles todos são aeróbicos. Os animais são aeróbicos. O que são seres aeróbicos? São seres que usam o oxigênio como a molécula básica para a sua produção energética, né? Os animais, eles fazem a respiração. Através do mecanismo da respiração, eles conseguem inalar o oxigênio. Esse oxigênio, então, vai participar de várias reações dentro das células relacionadas à produção das moléculas carregadas energeticamente que vão dar subsídio para o metabolismo, tá? Bom, aqui tem também uma frase interessante. A filogenia do reino animal. Qual é o significado do termo filogenia? Vamos lá, vamos colocar o nosso glossário para funcionar. Filogenia é um termo que está relacionado com a evolução, com a análise do grau de parentesco que existe entre os seres vivos, tá? Então, a filogenia, o estudo da filogenia animal, o estudo da evolução da árvore filogenética, das relações de parentescos entre os mais variados animais, ele é baseado, por exemplo, em caracteres morfológicos, caracteres anatômicos. E aqui a gente relacionou primeiro níveis de organização do corpo, assimetria. O que é a simetria? Nós já comentamos aqui. Simetria nada mais é do que o eixo de segmentação de um ser vivo. Por exemplo, as estrelas do mar, elas apresentam
a simetria radial. Por quê? Porque uma estrela ela vai ter vários eixos de divisão da estrutura corporal. Os animais, eles vão apresentar simetria bilateral, tá? O que é uma simetria bilateral? Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência. Eu vou traçar uma linha imaginária nessa circunferência e vou dividir do lado 1 e do lado 2. Então, quando tem dois lados, a gente diz que a simetria é bilateral. Então, tomando como referência o animal Homo sapiens, o ser humano, aqui também os homens, como são animais, eles vão apresentar a simetria bilateral. Você traça um eixo imaginário no meio do corpo do indivíduo, e aí vai criar dois lados, simetria 1, lado 2, e isso aqui é igual a simetria bilateral. Simetria bilateral. Então, todos os animais, né? Nem todos, tem animais que são assimétricos, né? Mas a maioria dos animais, apresenta simetria bilateral, tá? Então, é uma característica importante. Simetria bilateral. Agora, no caso, a maioria dos animais, porque tem animais que apresentam a simetria radial, como eu falei no caso da estrela do mar. Né? A estrela do mar é um animal, né, que apresenta a simetria radial. Ou seja, você tem o eixo para cá, um eixo para cá, o outro eixo para cá, então vai formar um raio. Então, a simetria, o eixo de segmentação do corpo das estrelas do mar, elas apresentam a simetria bilateral. Como eu falei, os animais, eles apresentam, a maioria dos animais apresentam células, eles são celulares, são pluricelulares, né? Então, as células, elas vão formar os tecidos, né? Os tecidos vão formar os órgãos vão formar os aparelhos ou sistemas, né? E aí nós podemos falar que nós vamos ter quais os principais sistemas? Sistema relacionado à respiração, sistema respiratório, tá? Os animais, por exemplo, eles apresentam vários tipos de sistema. Os peixes que vivem na água, eles vão apresentar a respiração branquial. Os animais terrestres, as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, eles vão apresentar a respiração pulmonar. Nós, seres humanos, apresentamos respiração pulmonar. Alguns répteis que vivem na água, por exemplo, como as tartarugas marinhas, a respiração delas é pulmonar. Então, elas vivem lá no mar, mas volta e meia elas vêm à superfície do mar inalar o oxigênio. Esse item aqui, número de folhetos germinativos, os animais, em geral, eles são triblásticos, vão apresentar 3 folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos, a gente tem bastante percepção deles durante o desenvolvimento embrionário, tá? Então, vai apresentar o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E a presença do celoma, que é uma característica muito peculiar aos animais. O que é o celoma? É uma cavidade interna
onde, por exemplo, em nós animais, nós vamos encontrar alguns órgãos, né? O aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, ele vai exatamente ocupar aquele espaço interno chamado de celoma. Então, os animais, todos os animais, eles são celomados. Então, se você se deparar com esse termo em alguma questão, celomados são os seres que apresentam celoma. São seres que apresentam celoma, tá? A gente vai, de acordo com que a gente for estudando os grupos de animais, nós vamos detalhando melhor para vocês. Nós vamos detalhando com mais rigor o conceito de celoma e onde eles estão localizados e qual é a função principal do celoma. Bom, vamos adiantar. Os animais, eles vão apresentar, eles compõem um reino. O reino dos animais, como eu coloquei aqui no quadro, ou dos metazoários. E esse reino, ele vai estar subdividido em dois grandes reinos. O reino Parazoa, tá? Que está escrito ali, está ali na nossa tela interativa. Eu circulei aqui o reino Parazoa, que é um sub-reino de animais com tecidos definidos, único. E nós temos um único filo entre o reino animal, que é o filo Porífera. Então, o filo Porífera, ele vai estar enquadrado, ele vai estar classificado dentro do sub-reino Parazoa. E esse sub-reino Parazoa são animais sem tecidos definidos. Porque os animais, eles apresentam uma organização celular. A maioria dos animais, eles apresentam organização a nível de tecido, com definição. Sendo que os parazoas, aí é uma exceção, os poríferas, eles não vão ter uma organização definida com a participação dos tecidos, tá? Então, isso aí é um detalhe interessante que a gente não deve esquecer. E o reino Eumetazoa constitui o sub-reino que inclui todas as espécies animais que apresentam, todas de formas multicelulares, caracterizado por um sistema. Então, os eumetazoas, eles vão ser compostos eles vão apresentar células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, né? Nem todos, tá? Mas a grande maioria. E aí, à medida que a gente for trabalhando esses filos, a gente vai mostrando para vocês e relembrando e fazendo essa relação em relação ao sub-reino Parazoa. Sub-reino Parazoa, nós vamos ter apenas um representante, um filo representante do reino animal, que é o filo Parazoa. E os demais animais pertencem ao sub-reino Eumetazoa. Não vamos esquecer, Parazoa e Eumetazoa. Bom, os animais, recapitulando, né, eles podem ser, todos eles vão apresentar simetria. Mas tem alguns que são assimétricos, né? Eles não vão apresentar a simetria bilateral. Tem da simetria radial, que nós demos exemplo, que são os equinodermas, os equinodermatas, né? O filo equinodermos, aí representado pelas estrelas do mar. Então, as estrelas do mar pertencem ao filo equinodermata, ao filo equinodermata, são os equinodermos. Como nós falamos, eles apresentam uma simetria radial, A maioria dos animais é de simetria bilateral, né? Vocês podem, para confundir, quando essas empresas que elaboram prova, eles usam termos sinônimos. Bilatéria é um termo anatômico que é sinônimo de bilateral quando você está tratando de simetria do eixo de segmentação do corpo dos animais.
A simetria na fase embrionária, ela se mostra de natureza primária. E na fase adulta, ela se mostra de natureza secundária. Acho que deu uma travadinha aqui na... uma travada nisso aqui. Já eu fiz. Tá bom. Bom, aqui nós vamos mostrar para vocês, lá na nossa tela interativa, alguns desenhos, algumas figuras que mostram a simetria radial. Por exemplo, como eu dei exemplo aqui dos equinodermatas como animais de simetria radial. Mas também nós temos ali um quinidário, por exemplo, um quinidário que apresenta também simetria radial. Mas, em geral, os outros animais apresentam simetria bilateral. E aí nós temos exemplo ali de um camarão, de um crustáceo. O camarão é um animal de grande valor econômico, muito importante na culinária, né? Todo mundo gosta de camarão. Agora tem pessoas que são alérgicas a camarão. Aí você vê lá, por exemplo, ali aquela pintura azul que está ali na nossa tela interativa, ela mostra exatamente um eixo de segmentação passando pelo meio do corpo do camarão, dividido em duas partes iguais. Então, ele é um animal que apresenta a simetria bilateral. Mesma coisa é o homem, né? Aquele desenho aqui embaixo do homem, você traça uma linha imaginária no meio do corpo de um ser humano, você vai dividir em dois lados iguais. Por isso, nós somos simétricos bilateralmente. Bom, os animais, né, eles apresentam, no geral, principalmente os eumetazoas, né, que vão apresentar tecidos, e os mais desenvolvidos, os ditos mais evoluídos, eles vão apresentar órgãos, vão apresentar tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, né? Então, aí, eles vão apresentar estruturas específicas na digestão, através do sistema digestivo, do sistema respiratório. Os animais superiores, todos os animais, os vertebrados, por exemplo, eles vão apresentar um sistema respiratório. Eu falei para vocês que os animais terrestres, as aves, os répteis, os mamíferos, eles vão apresentar respiração pulmonar. Alguns, os peixes, por exemplo, vão apresentar a respiração branquial. E tem os anfíbios, que eles vão apresentar respiração pulmonar e respiração pela pele, né? Eles têm a pele úmida, exatamente para alguns anfíbios respiram pela pele, e esse tipo especial de respiração é chamado de respiração cutânea, né? Então, aqui tem o item 3, que é uma outra característica importante do reino animal, é a disposição das estruturas relacionadas à digestão, né? Então, por exemplo, vamos lá fazer um perfil do sistema digestivo do ser humano. Nós temos boca, temos faringe, temos boca, faringe, esôfago, esôfago, temos o estômago, o intestino, o reto e o ânus. Então, nós animais, nós da espécie Homo sapiens, e grande parte dos mamíferos, temos um sistema digestivo completo. E às vezes eles são formados esse sistema digestivo, ele é formado por rede de canais, né? Aqui, por exemplo, temos nesses canais, alguns vão apresentar células flageladas que estabelecem corrente de água pelo corpo
do organismo. Normalmente, esse tipo especial de digestão é para aqueles animais que não apresentam o sistema digestivo completo. Então, nós vamos ver, por exemplo, que os poríferos, os selenterados, eles vão apresentar um tipo especial e a gente vai chamar atenção e no momento que nós estivermos tratando de um filo, fazendo a caracterização dos sistemas, seja ele circulatório, digestivo, respiratório, excretor, reprodutor, nós vamos chamar atenção e fazer uma comparação. Vamos trabalhar tanto a anatomia quanto a fisiologia comparada para facilitar o entendimento, tá? Então, nós temos, tem alguns conceitos que falam assim, digestão extracelular e digestão intracelular. Isso aqui é importante nós sabermos esses conceitos que vão certamente nos ajudar na resolução de questões que possam precisar que você saiba esses conceitos. Então, em geral, a digestão ela pode ser digestão extracelular, e a digestão intracelular. Nós estamos falando do processo de digestão entre os seres vivos. Entre os animais, a maioria dos animais, a digestão ela é extracelular, tá? Por que a digestão ela é extracelular? Porque a maioria dos animais, eles vão possuir o aparelho digestivo, né? O sistema digestivo. Agora, tem um grupo de animais como as esponjas, né? As esponjas são representantes do sub-reino Parazoa, que nós vimos ainda agora, né? São o quê? São os poríferos. Os poríferos, eles não vão apresentar um sistema digestivo. Por isso, a digestão dos poríferos vai ser uma digestão intracelular. Daqui a pouco a gente vai mostrar o desenho de um porífero e eu vou destacar para vocês o grupo de células que tem a função de fazer essa digestão intracelular. Então, a nível de sistemas, a nível de fisiologia da digestão, os únicos animais que vão apresentar a digestão intracelular são as esponjas, que fazem parte do sub-reino Parazoa, né, que nós vimos ainda há pouco, sub-reino Parazoa e do filo Porífera. Tá? O filo Porífera, ele não vai apresentar um sistema digestivo, né? A digestão se dá no interior da célula, por isso é chamada de digestão intracelular. Agora, os demais animais, a digestão, ela vai ser o quê? Extracelular. E ela vai ser extracelular porque a gente vai destacar para vocês, como eu falei, de forma comparativa. Os demais animais vão apresentar algum tipo de tecido digestivo. Os animais mais superiores, os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios, vão apresentar um sistema digestivo completo. Posso dar exemplo, por exemplo, na espécie humana, a digestão começa onde? A digestão começa na boca, através da mastigação. Quando o ser humano mastiga, ele inicia o processo de digestão. O próprio suco salivar ele vai umedecer o alimento,
depois vai formar o bolo alimentar que vai, através da faringe e do esôfago, ele vai chegar no estômago. Do estômago ele vai ser distribuído para o intestino, onde vai se dar o término da digestão e o início da assimilação. O que é a assimilação? Nada mais é do que a retirada dos nutrientes que são essenciais para o metabolismo. Para o metabolismo geral do ser humano. E isso acontece também com todos os outros animais que apresentam o sistema digestivo completo. Mas o que a gente chama a atenção é que nós temos dois eventos fisiológicos de digestão. A digestão intracelular, que é dentro da célula, e ela vai acontecer somente nos poríferos, nos parazoas, né, nas esponjas do mar, e o restante dos animais fazem digestão extracelular, porque tem órgãos específicos para trabalhar essa digestão, tá? Tem também um outro conceito relacionado, um outro conceito embriológico, que é muito importante. Aliás, são dois conceitos que são importantes para que nós saibamos ou para que nós possamos entender melhor a fisiologia, principalmente a fisiologia do desenvolvimento, quando a gente fala de embriologia. Um é o conceito dos animais protostômios. Que nós vamos... protostômio, que daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. E os deuterostômios. Imaginem, tem muita gente que eu acho que nunca se deparou, nunca leu nada sobre essa palavra protostômios, né? Então, o que são isso aí? São eventos que acontece durante o desenvolvimento embrionário. São conceitos importantes que nós não devemos esquecer. Desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário, tá? Aqui eu coloquei o conceito que eu quero projetar para vocês, para que vocês tenham um entendimento melhor. Então, os animais protostômios são os animais que no desenvolvimento embrionário formam a boca e depois o ânus, tá? Então, os protostômios, a gente vai observar uma caracterização que está relacionada aqui. Então, todos os animais que no desenvolvimento embrionário formam a boca e depois o ânus, eles vão estar englobados dentro do grupo dos protostômios, tá? Tem uma estrutura chamada de blastômero, que é uma estrutura que ela tem uma função importante durante o desenvolvimento embrionário. Então, os protostômios são aqueles animais que o blastômero ele vai dar origem à boca e depois o ânus. E o deuterostômios é o contrário. O blastômero ele vai dar origem ao ânus e depois à boca, tá? Então, são esses dois grupos de seres vivos. E esses dois grupos de animais, essa classificação, ela foi baseada exatamente no desenvolvimento embrionário. Isso aqui vai ser muito importante na classificação. Então, na classificação filogenética dos mais variáveis
dos mais variáveis filos pertencentes ao reino animal. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os protostômios, digamos assim, tem uma linha evolutiva que ela é formada pelos protostômios celomados. Pelos protostômios celomados. Então, por exemplo, aqui, nós vamos ter aqui os artrópodas como representantes. E nós vamos ter um outro grupo que é um grupo chamado de deuterostômio. Deuterostômios celomados, né? Celomados, que aqui nós podemos citar exemplo dos equinodermatas, dos equinodermos. Então, são dois eventos importantíssimos, são dois conceitos que nós não podemos esquecer. É o grupo dos protostômios, animal cuja boca, o blastômero, animais cujo, durante o desenvolvimento embrionário, o blastômero vai primeiro formar a boca, depois o ânus. E deuterostômios é o inverso. São os animais cujo desenvolvimento do ânus, o desenvolvimento do ânus se dá a partir do blastômero, mas vem em primeiro lugar. Primeiro desenvolve o ânus e depois a boca. São eventos embriológicos. Então, esses conceitos, às vezes, eles são muito cobrados em provas, tanto do Enem quanto dos concursos em geral. Então, aqui eu posso mostrar para vocês ali, eu posso mostrar um desenho, né, a clivagem do ovo. Então, logo após a formação do zigoto, logo após a união do gameta masculino com o gameta feminino, vai formar o ovo. E aí vão acontecer dois eventos importantes filogeneticamente que vai permitir a separação de dois grandes grupos, que um são os protostômios e outros são os deuterostômios. Ali está o protostômio, observem, tá? Eu vou mostrar aqui na figura, os protostômios eu vou circular aqui. Nós temos o blastóporo, que ele vai se invaginar. Então, ele vai se invaginar. Então, primeiro ele vai dar origem à boca e depois o ânus, tá? Lá. E o deuterostômios é o contrário. Primeiro ele vai dar origem ao ânus e depois à boca. Então, isso aí pode parecer uma confusão, mas não se preocupem. Se vier na questão, basta você saber. Protostômios é um grupo que se define durante a embriogênese. Então, a diferença é que, primeiro, os protostômios, o blastóporo ou blastômero, ele vai dar origem à boca, depois o ânus. E o deuterostômios é ao contrário, tá? É ao contrário. Bom, então nós vamos começar agora a estudar os filos do reino animal. Nós vimos as principais características que não são poucas. Essas características, elas são diversas, elas são complexas, mas eu acredito que todos nós, todos vocês que estão estudando, já sabem diferenciar um animal de uma planta, sabem diferenciar um animal de um fungo, sabem diferenciar um animal de um protozoário ou um animal de uma bactéria. Então, quando nós estudamos para concurso ou para a prova do Enem, é difícil você ter que estudar tudo, a gente tem que estudar de forma comparativa. Nós temos quantos reinos de seres vivos? Nós temos o reino Monera, formado pelas bactérias, nós temos o reino Fungi,
Aliás, o reino protista, o reino fungi, o reino plantar e o reino animal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar perfil de comparação. E aqui nas aulas, a gente exatamente destaca essas características que diferenciam esses reinos e que são mais cobrados, e eventos e assuntos que são mais cobrados nas provas. Então, vamos ao filo porífero. Primeiro filo do reino animal, filo porífera. Filo porífero. O filo porífero, qualquer livro que você lê, vai dizer que eles são formados por animais primitivos. Essa palavra primitivos, ela vai estar relacionada com o desenvolvimento. Ou seja, quando você compara um porífero com um mamífero, nossa, o mamífero ele é considerado um animal mais evoluído, mas eu não gosto muito de usar essa terminologia primitivo e evoluído. Então, primitivo é que ele tem um baixo grau, né? Digamos assim, ele apresenta um baixo nível de desenvolvimento. Um baixo nível de desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, nós podemos citar um exemplo aqui. Eles não apresentam tecidos funcionais. Se eles não apresentam tecidos funcionais, eles não vão apresentar, por exemplo, nem órgão, nem aparelho, nem sistemas. A gente viu ainda há pouco, por exemplo, que a digestão dos poríferos é uma digestão o quê? Intracelular. É uma digestão realizada dentro da célula, tá? E a gente vai estudar todos os aparelhos e a gente vai fazer um comparativo e no final do item filoporífero a gente vai saber, então, diferenciar e vai entender por que eles são considerados animais mais primitivos, ou seja, eles são considerados animais que ainda não se diferenciaram, que ainda não têm um alto grau de desenvolvimento morfológico. Se não tem um alto grau de desenvolvimento morfológico, se não tem aparelhos, sistemas, eles são, então, comparando com os demais, comparando com o reino animal, aliás, com os demais filos do reino animal, eles ainda são pouco desenvolvidos, tá? Então, eles são animais primitivos e o hábitat, onde é que eles vivem? Eles são animais o quê? 100% aquáticos. Nós vamos encontrar uma maior diversidade de espécies de porífera no ambiente marinho, no mar, mas também tem porífera que vivem em água doce. Que apresenta em água doce. Um aspecto importante é que os poríferos na idade adulta, né? Os poríferos na idade adulta, eles não apresentam a capacidade de locomoção, né? Então, na fase adulta, né, eles não se locomovem. Então, quando nós observamos, por exemplo, os animais considerados superiores, e aí a gente vê, por exemplo, os vertebrados, aves,
são bípedes, né? Têm um par de pernas, se locomovem, andam, correm, voam, né? As aves, elas têm a fantástica capacidade de voar, e aí a gente fala assim porque a gente pensa, por exemplo, nas aves migratórias. As aves migratórias, elas se locomovem de um continente para o outro. Então, aqui, por exemplo, na região amazônica, nós recebemos a visita de aves que vêm dos Estados Unidos, aves que vêm da Europa, aves que migram da Ásia para cá, que está muito mais longe. Mas eu digo assim, não para a Amazônia, mas migram para a América do Sul. Tá? Então, os poríferos, eles não apresentam a capacidade de locomoção. E a simetria deles é radial, simetria radial. Daqui a pouco a gente vai mostrar o desenho de alguns poríferos, a gente vai perceber nitidamente a simetria, quer dizer, o eixo de segmentação do corpo desses animais. E uma coisa extremamente importante quando a gente estuda um determinado grupo de ser vivo é a gente entender qual é o hábitat, né? Onde é que vivem esses animais? O hábitat. Esses animais, eles são 100% aquáticos. Aquáticos, né? Onde nós encontramos uma maior prevalência em ambientes de água salgada, mas também nós encontramos em ambiente de água doce. Mas a maioria das espécies vive no mar, tá? Bom, aqui nós temos um desenho muito interessante, um desenho extremamente interessante, mostrando ali um representante clássico do filo porífera. Então, ali na base, aqui na base, nessa aqui nós chamamos a região da base. Essa região da base, na fase adulta, ela vai estar presa a um substrato. Que substrato é esse? Pode ser um fragmento, um pedaço de navio, uma rocha, qualquer fragmento de natureza de consistência dura, ou uma rocha, ou um destroço de um navio, muito comum no fundo do mar, ter destroços de navio, enfim. Então lá a gente vai encontrar os poríferos. E aqui eu quero que vocês observem o desenho. Essa parte interna aqui, chamada de átrio ou espongiocele, é a cavidade central do corpo de um porífera. O ósculo é a parte superior. Então, aqui nós temos a parte superior do corpo. Eles são céssio, tá? O que é um animal céssio? É um animal que ele é desprovido de locomoção. Então, se eles são desprovidos de locomoção, eles são céssio. E todo animal céssio, ele vai viver preso a um substrato. Então, a estrutura é a estrutura basal aqui embaixo. E aqui em cima no ósculo é a estrutura superior. É como se fosse uma cavidade central. Na parte de cima recebe o nome de ósculo e embaixo recebe o nome de átrio ou espongiocele. E aqui nós temos algumas células que vão estar, inclusive responsável pela captação e pela digestão das substâncias que esses animais utilizam para alimentação. Então, nós vamos ter aqui os coanócitos, tá? Os coanócitos. E aqui na parede, essa parte lateral aqui, é a parede dos poríferos, tá? Eles são formados de mais de uma célula, eles são pluricelulares, mas eles não têm uma organização a nível de tecido. Eles vão exatamente ser formados aqui por vários grupos de células. E a gente pode citar aqui os coanócitos,
os amebócitos, os pinacócitos, as espículas que vão formar, que vão dar sustentação, elas não são tecidos, são estruturas que estão presentes na parede lateral desses animais e que vão dar sustentação, tanto às espículas quanto essas espículas de natureza que tem 3 segmentos, ou as espículas que apresentam apenas um segmento. Aqui eu chamo a atenção dos coanócitos, que são células importantes e que vão servir de sede para o processo de digestão intracelular. Então, a fisiologia tanto, ou seja, os nutrientes que eles precisam para se alimentar, eles vão entrar através da água por onde? Pela parede lateral. Então, a água ela entra pelos poros, passa pelo átrio, que é a espongiocele. O que é o átrio? É essa cavidade aqui central, está ali, átrio ou espongiocele. Então, a água ela vai entrar pelos poros, que existem vários poros na parede lateral, né? E essa água, ela passa exatamente pelo átrio e sai pelo ósculo, tá? Então, vamos localizar o ósculo. O ósculo são essas aberturas de saída. Então, a água passa, ela vai penetrar pelo poro, passa pelo átrio. Quando ela passa pelo átrio, exatamente os coanócitos, eles vão absorver, eles vão englobar essas partículas dessas partículas que estão em suspensão na água. São essas partículas que vão servir de alimentos. Que partículas são essas? Partículas orgânicas, tá? Então, esse é o mecanismo da alimentação. Eles se alimentam de partículas orgânicas que estão dissolvidas na água. Essa água entra pelos poros, elas vão para a cavidade central, que é o átrio, depois eles saem, tá? pelo outros poros do lado oposto. Muita parte dessa água, ela faz o movimento aqui no átrio e depois ela sai pelo ósculo também, tá? Então, esse aí é o mecanismo da alimentação. Vamos falar um pouco aqui da reprodução, né? Aqui eu tenho um ciclo para mostrar para vocês, um ciclo que mostra a reprodução sexuada. Tá? Esses indivíduos, eles vivem em colônias, né? Eles vivem em colônias. Então, eles são indivíduos céssio, né? Que eles não são dotados de locomoção, portanto, eles não vão possuir sistema muscular, sistema ósseo, tá? Então, eles vivem presos ali, a gente está com o exemplo. Então, aqui nós temos, eles são coloniais, que eu queria falar para vocês, eles são coloniais. Então, colonial é um tipo de agrupamento dos seres vivos. Por exemplo, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais. E os seres coloniais, eles são seres que vivem agrupados. Ou seja, que vivem unidos. Então, normalmente, nós vamos encontrar em documentário, vocês já devem ter visto colônias de poríferos, são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, em que nós vamos encontrar nessa colônia nós vamos encontrar indivíduos machos e indivíduos fêmeas, né? Então, os indivíduos machos, quando eles estão maduros,
quando eles estão maduros sexualmente, eles vão produzir os gametas. Eles vão produzir os gametas. E a mesma coisa acontece com as fêmeas. Quando elas estão maduras sexualmente, elas vão ovular, né? Elas vão produzir os óvulos. Então, aqui nesse desenho, nós estamos exatamente vendo os indivíduos. Alguns indivíduos, eles vivem em colônias, eles são coloniais, tá? Mas alguns indivíduos vão maturar primeiro as gônadas masculinas e eles vão funcionar como indivíduos machos. E outros indivíduos vão maturar primeiro as gônadas femininas e vão produzir os óvulos. Então ocorre a fecundação, né, que nada mais é do que a fertilização, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos nessa figura indivíduos machos, tá, que estão produzindo gameta masculino. Pode ser que um indivíduo desse aqui produza os óvulos. Então, vai ocorrer o mecanismo da fertilização fora do corpo da fêmea, a formação do embrião, né? Esse embrião começa a se diferenciar e vai formar uma anfiblástula, né? Aqui está escrito, olha, ele vai formar uma anfiblástula, que é como se fosse uma larva. Como se fosse uma larva. E essa larva, depois, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai se maturar, né? Ela vai se desenvolver e depois ela vai se fixar a um substrato. Observem aqui, já é a larva, né? A larva, aqui onde eu circulei. Essa larva, ela vai atingir, ela vai terminar o período larval, vai se transformar numa esponja jovem e ela vai se fixar a um substrato. E depois ela vai crescer até virar o indivíduo adulto. Então, esse aqui é um modelo de reprodução sexuada, é muito comum entre os poríferos. Então, os poríferos, eles são organismos coloniais, né? Uma colônia é formada por indivíduos da mesma espécie, só que eles se reproduzem sexualmente. E essa reprodução é que um determinado indivíduo da colônia primeiro matura sexualmente as glândulas masculinas. Depois, um indivíduo de um outro indivíduo, ele vai maturar primeiro a glândula feminina, no caso o óvulo. E aí eles vão lançar para o meio ambiente, vai haver a fertilização. Esse ovo, após a fertilização, a formação do ovo, o zigoto, ele vai se diferenciar, formar uma larva chamada de anfiblástula, e essa larva ela vai passar um período, depois ela vai maturar e atingir a forma jovem. Ela vai emergir, dessa larva ela vai se transformar num indivíduo jovem, e esse indivíduo jovem ele vai então se fixar a um substrato. Vai ficar fixado a um substrato, vai crescer até atingir a fase adulta, tá? Então, isso aí são algumas características importantes que nós falamos aqui relacionada ao filoporífero. Vamos fazer uma rápida recapitulação do filoporífero. Então, o filoporífero, ele é o primeiro filo do reino animal. Ele está na base da árvore filogenética do reino animal. Nós falamos que os poríferos, eles vão estar subdivididos em dois sub-reinos, né, os animais, em dois sub-reinos. O sub-reino Parazoa. Então, o filoporífero, ele faz parte do sub-reino Parazoa.
E ele vai apresentar uma característica importantíssima. Então, esse Filoparazoa, quando você avalia a característica do Filoparazoa, vai estar relacionada à não presença de aparelhos e sistemas. Então, o sub-reino Parazoa, ele vai englobar que filo? Ele vai englobar o filo Porífera. Bom, todo nome, toda categoria taxonômica, aqui no caso a gente está falando do filo Porífera. Por que ele recebeu esse nome de filo Porífera? Porque ele é formado por vários poros. Existem vários poros na superfície do corpo. Na superfície do corpo. Então, na superfície do corpo dos poríferas, existem vários poros, daí o nome porífera. E uma outra coisa importantíssima que a gente tem que saber, onde vivem esses animais? Eles são animais do bioma aquático. São animais de biomas aquáticos. Só que eles vivem, em se tratando de bioma aquático, nós podemos encontrar em ambiente de água salgada, normalmente mares, oceanos, oceanos, e também nós podemos encontrar em ambiente de água doce, rios, lagos. Bom, outra característica importante, eles são animais césseo, eles são césseo, ou seja, eles não são dotados de locomoção. Então aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês no slide, que bem na capa do slide, ali nós temos desenho de vários poríferos, são coloridos, Essa cor que é refletida, ela é embasada exatamente em algumas células pigmentares que tem na parede, e que refletem essa cor. Então, aqui a gente pode observar, esse aqui que eu vou circular, por exemplo, ele está preso a uma rocha, a um substrato. Está preso a esse substrato aqui. Então, eles não apresentam pernas, quando eles são adultos, eles não possuem. Só na fase de larva que ela consegue se locomover, a larva. Mas na fase adulta, 100% dos poríferos, eles são sésseis, não são dotados de estrutura de locomoção. Eles apresentam simetria radial, Eles têm 5 eixos de segmentação do corpo. Isso é importante saber. Por exemplo, o bioma, eles são de biomas aquáticos. Você pode encontrá-lo ou no mar ou em água doce. Eles são césseo, não apresentam estrutura de locomoção. E aqui, para recapitular, nós mostramos o desenho. Ali é a morfologia externa padrão de um porífero. A gente percebe que ele tem a parede, ele tem um tecido, os poríferos, eles apresentam um tecido de revestimento lateral, uma estrutura de revestimento lateral. Essa estrutura de revestimento lateral, internamente, ela vai ser formada pelos coanócitos. Os coanócitos são células importantes que vão estar relacionadas com uma digestão intracelular. Nessa cavidade interna, ela recebe o nome de átrio ou espongiocele. É a cavidade interna. Então, e aqui isso internamente. Aqui no ápice de um porífero, a gente vai ter uma abertura que é chamada de ósculo. Então, como é que se dá a fisiologia, principalmente a fisiologia
da digestão e da respiração. Então, os poríferos, eles retiram o alimento a partir de partículas que estão suspensas na água, partículas dissolvidas que estão em suspensão na água. E essas partículas, exatamente, elas vão entrar pelos poros. Quando ela entra no poro, aqui a gente mostrou esse desenho, ela entra no poro, são várias partículas, existem vários poros, né? Por exemplo, o nome porífera advém da presença de poros, centenas de poros que fazem o revestimento da parede do corpo desses animais. Então, a água ela entra pelo poro, quando ela passa pelos coanócitos, os coanócitos, por difusão, absorvem essa água, parte dessa água e retira da água as partículas orgânicas em decomposição que servem de alimentos para ela. Depois eles circulam e saem pelo ósculo. A mesma coisa vai acontecer com oxigênio. Então, eu falei que eles, além dessas características que nós destacamos aqui, os poríferos, eles não apresentam tecidos. Eles não apresentam tecidos funcionais. Tá? Que, por exemplo, que poderia promover eles a capacidade da formação de órgãos. Eles têm células, eles têm os coanócitos, mas esses coanócitos, eles não caracterizam, essas células juntas, não caracterizam a presença de tecidos funcionais. Então, não tem tecidos. Não apresentam tecidos. Então, eles não apresentam órgãos e não apresentam tecidos. Mas eles respiram, né? Eles se alimentam, eles fazem digestão, eles apresentam características de sensibilidade, apesar de não ter o sistema respiratório, tá? Não tem sistema respiratório, mas na parede que envolve, no envoltório da parede dos poríferos, eles vão ter um conjunto de estruturas e cada estrutura dessa vai dar uma função fisiológica extremamente importante para a vida dos poríferos. Tá? Falei também aqui, exemplificamos um modelo de reprodução. A maioria deles reproduz de forma sexuada. Falamos que eles são seres coloniais, formam colônias com um conjunto de indivíduos semelhantes, mas que ali existem indivíduos que amadurecem primeiro o sistema reprodutor masculino. Por exemplo, esses vão funcionar como os seres, os machos, e vão gerar as células reprodutoras masculinas. No caso aqui, as células espermáticas, os espermatozoides. E outros maturam primeiro as gônadas femininas, eles vão funcionar como células, como indivíduos fêmeas produzindo os óvulos. Então, há a fertilização, a fecundação que ocorre fora do corpo da fêmea. Depois, a formação de um embrião. Esse embrião ele entra num processo de desenvolvimento embrionário e vai formar uma larva planctônica, né, chamada de anfibástula. Essa larva ela vai se desenvolver, sofrer sucessivas divisões mitóticas e vai atingir um indivíduo jovem. Tá? Vai atingir o indivíduo jovem e esse indivíduo jovem ele vai crescer e depois ele vai se tornar apto à reprodução. Tá? Aqui também nós temos, nesse ciclo, a gente pode perceber um momento de reprodução sexuada e um momento de reprodução assexuada. Vejam aqui que eu vou circular essa parte basal. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, em vez de eu... Desculpa, gente, em vez de eu riscar com a caneta,
eu acabei riscando com um pincel. Mas prestem atenção, aqui onde eu vou circular, aqui onde eu circulei, por exemplo, aqui, bem na parte basal de um porífera, mostra um modelo de reprodução assexuada, tá? Um modelo de reprodução assexuada aqui, ó. Então, parte do corpo de um porífera, ele se desprende, ele vai sofrer sucessivas divisões mitóticas e vai dar origem a um porífero pequeno, que sofre sucessivas divisões mitóticas, cresce e atinge e atinge a fase adulta. Está aqui embaixo, ó, bem aqui nessa parte de baixo. Aqui nós temos o indivíduo maduro, né, o indivíduo maduro sexualmente, ele vai desprender, ele vai lançar para a natureza um pedaço de tecido de um porífero, que ao ter contato com o fundo, com o substrato, ele vai se desenvolver, vai se fixar ao substrato e vai crescer até atingir a fase adulta. Então, nós temos dois modelos clássicos de reprodução. Temos a reprodução sexuada, que é mais frequente, né? Ela ocorre na maioria dos poríferas, mas também eles se reproduzem de forma assexuada. Bom, pessoal, para hoje era isso. Eu espero que vocês leiam, né? A partir desse resumo, a partir dessa contextualização que nós fizemos aqui, eu espero que vocês estudem, leiam, né? Eu posso citar, leiam, gente, livros de zoologia, tá? Leiam livros de zoologia de invertebrados. Na internet, por exemplo, nesse site de buscas, existem livros gratuitos em PDF, Zoologia de Invertebrados. Zoologia de Invertebrados. Então, nesses sites de busca, você encontra esses livros gratuitos aí, na forma e-book, para você baixá-los, tá? E estudar por eles. Porque, assim, as informações confiáveis, elas realmente estão em livro. Porque esses textos, essas apostilas que nós encontramos na internet, elas não têm um texto confiável. Então, leiam, né? Busquem os livros de zoologia de invertebrados. Tem muitos que estão em PDF aí para ler, né? Para fazer a leitura. Na biblioteca, por exemplo, do IMES, tinha um livro muito bom de zoologia. Nessas faculdades particulares tem biblioteca. Vocês poderiam também tirar, sistematizar, porque às vezes estudar por esse resumo que a gente passa para vocês, as informações, elas são informações que servem como eixos posicionando os assuntos importantes, que precisam de uma leitura mais aprofundada. Tá, gente? Então, boa tarde a todos e até segunda-feira.